Um gigantesco e árido deserto que, graças aos seus mistérios, tem sido alvo de pesquisas por muitas décadas. Até por isso, esse em especial se destaca graças às diversas construções megalíticas feitas em pedra que se encontram espalhadas acima de seus quentes grãos de areia. Ao contrário do que você talvez esteja pensando, não estamos nos referindo ao deserto do Egito com todas suas pirâmides revestidas com calcário. O deserto em questão, com todas suas construções megalíticas, é o deserto arábico, que se concentra principalmente na atual Arábia Saudita, não muito distante do Egito. Ainda que receba menos atenção do que merece, algumas das estruturas mais impressionantes do mundo antigo se mantêm aqui até os dias atuais. E podem ser a prova de uma antiga civilização emergindo no meio do nada, acima do deserto. Os desertos são regiões que apresentam poucas condições para a manutenção da vida, sobretudo no sentido de impedir ou dificultar a habitação humana. Trata-se de regiões áridas, mas não necessariamente quentes, com baixos índices pluviométricos e que contam com poucos recursos alimentares disponíveis. Mas isso não significa que essas localidades não apresentem fauna, flora e até mesmo cidades em suas paisagens. É por isso que no vídeo de hoje veremos uma civilização que, assim como os egípcios, também foram capazes de florescer, mesmo vivendo em um local como esse. Mas antes de assistir, é importante que você se inscreva. A beleza dos desertos, que contrasta as cores quentes da areia com o azul intenso do céu, é de tirar o fôlego. Esse brilho aumenta ainda mais com riquezas deixadas por antigos povos que, em um passado distante, viveram nessas regiões. Quase na fronteira entre a Arábia Saudita e a Jordânia, a 22 quilômetros da cidade de Al-Ula, está o sítio arqueológico de Al-Irsh, em uma região conhecida como Madan Saleh. No local, existem aproximadamente 131 tumbas esculpidas nas rochas que nos lembram da cidade de Petra, na Jordânia. Isso acontece pelo fato de que ambas cidades, Petra e Madan Saleh, foram construídas pela mesma civilização, os Nabateans, ou Nabateus. Há 2.500 anos, os Nabateus começaram a construir cidades incríveis, entre elas a magnífica cidade de Petra, na Jordânia, e desenvolveram atividades agrícolas, políticas, arte, engenharia e astronomia. Os especialistas apontam que os Nabateus eram uma aldeia de comerciantes nômades que podem ter tido origem numa área perto do Iêmen ou da atual Arábia Saudita. A região onde se encontra Petra foi ocupada por volta do ano 1200 a.C. pela tribo dos Edomitas, recebendo o nome de Edom. Como a cidade se situava perto do Monte Hor, é muito possível que os Horitas, um povo mencionado na Bíblia, habitassem essa região ainda antes da chegada dos Edomitas. A região sofreu numerosas incursões por parte das tribos israelitas, mas permaneceu sob domínio edomita até a anexação pelo Império Aquemênida. Importante rota comercial entre a Península Arábica e Damasco, na Síria, durante o século 6 a.C., Edom foi colonizada pelos Nabateus, o que forçou os edomitas a mudarem-se para o sul da Palestina. Madan Saleh é considerada como o mais significativo e importante, após Petra, dos registros culturais e arquitetônicos do povo nabateu. Pesquisas revelaram 131 túmulos esculpidos e talhados nas rochas que estendem-se por uma área de 16 quilômetros quadrados, com cisternas, muralhas, torres e inúmeras esculturas e representações artísticas. Esse povo, que existiu entre os anos 700 a.C. até o primeiro século depois, dominou a região por um longo tempo e ficou bem famoso pelos conhecimentos arquitetônicos, entre outras coisas. Madan Saleh, cujo nome significa Cidades de Salé, foi construída ao redor de 200 anos antes de Cristo e chegou a ser a segunda maior cidade do império deles, atrás apenas da capital da nação, Petra. Hoje suas ruínas ocupam uma área de 16 quilômetros quadrados e são consideradas o maior e mais bem preservado sítio arqueológico nabateu da Arábia Saudita, o que garantiu a ela o título de Patrimônio da Humanidade.
A maioria das tumbas existentes em Madain Saleh possui escrituras na parte superior, contendo detalhes como proprietário da tumba e nomes das pessoas que teriam, então, permissão para serem enterradas ali. O curioso é que, na cultura daquele antigo povo, brigar com o parente por determinados motivos poderia te deixar sem terra depois da morte, sem um lugar adequado para ser sepultado. Algumas tumbas, inclusive, possuem data de construção, nome do construtor, assim como outras datas importantes. O mais incrível disso tudo é saber que foram esculpidas nas pedras, à mão, com ferramentas bem primitivas que não dispunham de nenhum tipo de tecnologia. Apesar disso, o nível de precisão, atenção ao detalhe e beleza são impressionantes. Isso sem contar que permanecem firmes e fortes até os dias de hoje, mesmo que tenham sido construídas há milhares de anos atrás. Vale lembrar que grande parte das tumbas são datadas do século VI a.C. No passado, a localização estratégica deu à cidade a característica de ser um local de passagem por onde transitavam os viajantes que circulavam entre a África e a Ásia. Por isso, era um local muito movimentado, não só por seus próprios nativos, os nabateus, mas por diversos outros povos que precisavam passar pela região. Como já foi destacado, foram os nabateus os responsáveis pela construção de residências e monumentos talhados na pedra que estão em pé até hoje. Coloridas pelo marrom da areia do deserto, elas poderiam facilmente se mesclar ao terreno, unindo-se a ele. Isso se não fosse pelo fato de que se estendem cerca de 20 metros acima do deserto. Na paisagem árida do deserto da Arábia Saudita, um antigo túmulo esculpido em uma única rocha sobe a uma altura de cerca de 4 a 5 andares e se destaca como um dos monumentos mais impressionantes de todo o mundo. Erguido há milhares de anos, provavelmente pelos mesmos construtores da cidade de pedra, localizada em Petra, na Jordânia, o Qasr al-Farid é uma das estruturas de pedra antiga mais impressionantes da superfície do planeta. Abandonado no meio do deserto, o antigo túmulo esculpido em uma única rocha é também chamado de o Castelo Solitário. Acredita-se que a estrutura inacabada data especificamente ao reinado dos nabateus. Embora muitos se refiram ao Qasr al-Farid como o Castelo Solitário, ao invés de ser um castelo de modo literal, o local é um túmulo antigo. Dos 131 túmulos da região, Qasr al-Farid é um dos mais famosos. É chamado de Castelo Solitário porque estava completamente isolado de outros monumentos da região, do mesmo modo que se mantém até os dias atuais. O Castelo Solitário é considerado o símbolo mais emblemático de Madain Saleh. Sua fachada impressionante, aparada em uma massa de rocha de arenito, permite a todos testemunhar como os nabateus cinzelaram seus edifícios de cima para baixo. Embora o túmulo nunca tenha sido terminado, permaneceu em boas condições graças ao clima árido. Qasr al-Farid é um testemunho das habilidades do povo nabateu com a escultura, já que todas as casas e tumbas são cortadas e esculpidas no arenito, desde as inscrições e cômodos até os detalhes estéticos da fachada. Uma riqueza arquitetônica sem igual e indescritível. Segundo o documento da Unesco, o castelo, assim como a cidade inteira, é testemunha do encontro entre uma variedade de influências decorativas e arquitetônicas, como da Síria, egípcia, fenícia e helenística. Também da presença epigráfica de várias línguas antigas, incluindo o latim e o grego. Apesar de Madain Saleh ser um lugar belíssimo, o local é considerado por muitos nativos como amaldiçoado. Isso é devido a uma antiga lenda perpetuada no Alcorão, o livro sagrado da cultura islâmica. Um dos muitos ensinamentos do Islã é que seus seguidores evitem estar presentes nesses ambientes, simplesmente porque a ira de Deus já havia caído ali em algum momento e queria cair novamente. Acredita-se que esses sítios arqueológicos de Madain Saleh, em seus tempos de glória, foram habitados pela alta sociedade predominante na época. Porém, isso é tudo o que os historiadores sabem. Todo o resto que se refere ao antigo povo que habitou essas terras da Arábia Saudita continua como um enorme mistério.